sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio da série Conversa ao Pé do Ouvido, uma série que foi concebida no contexto da disciplina Apreciação Musical do curso de Música Licenciatura da Unimep, com o objetivo de promover a mediação de escuta. A cada vídeo, um aluno do curso de música fica responsável pela escolha do repertório que nós vamos apreciar. Nessa semana, nós temos a participação da estudante Andressa Carla, do quinto semestre do curso da Unimep, curso de música da Unimep, e ela trouxe para a gente hoje um hino religioso chamado It's Well With My Soul, cuja tradução aproximada seria Está Tudo Bem com a Minha Alma. O texto da poesia desse hino foi escrita por Horatio Spafford em 1873 e a música foi composta por Philip Bliss em 1876. Andressa, você conheceu esse hino não na sua versão original, né? Mas numa versão em português. Isso. Como que se chama essa versão? A Paz Eu Vos Deixo, que é o hino 375 da Congregação Cristã do Brasil, que é a minha religião. É o hinário da Congregação Cristã, esse hino é o hino 375 Isso. do hinário, né? Andressa, o que tem nessa música que faz você gostar tanto dela e você querer compartilhar essa música com a gente? Então, o que me impulsionou demais foi a história dessa música, que dá uma força para mim, dá uma confiança, que o autor que escreveu a poesia, ele passou por muitas dificuldades na vida dele, começando em 1871, que foi quando o filho dele, caçula, que era o único filho homem, morreu aos 4 anos com escarlatina. E no mesmo ano que aconteceu isso com o filho dele, ele perdeu todos os negócios que ele tinha em um incêndio em Chicago, e então ele ficou sem nada. Em 1873, ele resolveu para se reerguer e para a Europa com a família. Então ele marcou uma viagem no navio com a mulher, com as 4 filhas dele. Só que no dia da viagem houve um imprevisto e ele não pôde ir. Então ele falou para a esposa dele, vai lá com as meninas e eu te encontro na Europa. E nesse caminho, no navio, no Atlântico, o navio afundou. Ele colidiu com um veleiro e afundou. Naufragou. Isso. Então, 9 dias depois disso ter acontecido, ele recebeu uma carta da esposa dele que falava assim: sobrevivi sozinha. Então ele embarcou também para encontrar com ela na Europa, e durante o momento que ele estava passando, onde tinha sido o naufrágio, ele escreveu poesia. E aí que tá, a poesia fala assim: está tudo bem com a minha alma, várias vezes. E é isso que faz você pensar, poxa vida, eu não tenho problema nenhum perto do problema dele. E ele estava falando que estava tudo bem, ele estava confiando em Deus. E é isso que me dá uma paz, assim, quando eu tô achando que tá tudo dando errado, eu falo, não nada tá errado comigo, tá tudo certo, porque poxa vida. Essa poesia, então, a gente pode dizer que ela tem assim, uma inclinação autobiográfica, né? Porque o autor tenta representar nela uma situação que ele vivia. Isso. Né? Bom, vamos falar um pouco da música, então. Bom, só para a gente considerar, a poesia desse hino é uma poesia formada de 4 estrofes, né? Mas vamos falar um pouquinho da música que acompanha esse hino. Que características ela tem? Então, ela é uma elaboração simples, de melodia silábica, e o compasso, assim, é dividido em um compasso binário. Então vamos tentar falar isso de maneira um pouco mais simples para quem está assistindo a gente, né? Você disse que a melodia é silábica, ou seja, a gente tem uma proporção de uma sílaba para cada nota da melodia, né? E você falou também que o compasso é binário, ou seja, a organização do tempo musical se dá a partir da relação de 2 tempos ou de 2 pulsações, sempre, né?
como se a gente tivesse a alternância entre um tempo forte e um tempo fraco. E qual que é o andamento dessa música? É lento, é rápido? Como que ele acontece? Ah, eu prefiro assim tocar bem, assim, com todo o meu sentimento, bem, Mais lento, bem lentinho. né? Isso é importante porque, obviamente, a gente pode pensar um tempo binário num andamento rápido pode parecer muito acelerado e às vezes não é adequado para a representação do sentimento que um hino religioso pretende realizar, né? Mas nesse caso, até para que as pessoas que participam do ofício religioso possam cantar junto, o ideal é que a realização seja num tempo mais lento, para que todos possam acompanhar e cantar juntos. Exatamente. Né? Inclusive, quando eu soube toda a história, foi dessa maneira, né? O regente da orquestra estava falando para a orquestra diminuir um pouco o andamento. E foi quando ele contou toda a história, todo o sentimento que está envolvido, que não é só uma peça que você pode ir tocando com toda agilidade. Ela não se presta para um exercício de virtuosismo, né? Pelo contrário, é um exercício expressivo. Isso. Né? Bom, e quantas partes tem essa música, Andressa? Tem 3 partes. 3 partes, né? Isso. Não precisa fazer cara de dúvida, são 3 partes mesmo, exatamente. Às vezes digamos, essa consciência da estrutura, ela acaba sendo difícil de chegar, porque às vezes os compositores utilizam de alguns recursos que deixam a gente na dúvida mesmo, né? Então a gente tem uma primeira parte aqui, que seria assim: When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Tem a segunda parte. Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. E a terceira parte. It is well with my soul. It is well with my soul. Tô até emocionada aqui. Não. Bom, a gente consegue reconhecer essas partes na música porque o compositor marca essas partes com alguns procedimentos melódicos chamados de cadências, que são desenhos melódicos específicos utilizados para demarcar os pontos de articulação da melodia, ou os lugares onde a melodia pode ser cortada, seccionada, né? E aqui o desenho que ele utiliza para marcar essas articulações da melodia são sempre iguais, né? A primeira frase termina com lá, lá, ra, ra, ra. Depois a segunda frase termina lá, ra, ra, ra. E depois a terceira frase termina igual lá, ra, ra, ra. Então, é legal a gente perceber que em cada frase ele usa uma técnica diferente. É verdade. Em cada frase ele usa um recurso diferente para criar variedade, de uma certa maneira também para estender o tamanho da frase e deixar ela um pouco mais comprida, né? Na primeira frase, por exemplo, ele usa uma técnica que nós chamamos de repetição de cadência, né? A gente escuta uma primeira cadência e depois ele faz uma segunda cadência na frase, né? Então ele faz When peace like a river attendeth my way,
Aqui, quando a gente escuta a melodia, parece que já sugere que acaba um pedaço da melodia aí. Só que depois ele continua. When sorrows like sea billows roll. Aí ele faz a cadência. Lararará. Então ele faz uma cadência primeiro que não funciona muito bem, ou que é menos efetiva, né? Não cria tanto a ideia da conclusão, aquela lararará. E depois ele repete a cadência de uma maneira que ela seja mais efetiva, né? Ele faz lararará. Na segunda frase, a gente encontra uma técnica chamada de progressão. Então ele faz um desenho melódico num determinado grau da escala e depois ele repete esse mesmo desenho melódico num outro grau da escala. Então ele faz Whatever my lot num grau da escala, né? E depois ele sobe um grau. Thou hast taught me to say. Então, larararara, larararara, larararara. Essa progressão poderia ir embora, né? Ele usa um degrau só, mas ele poderia usar quantos degraus ele quisesse, né? Degraus é duro, né? Ai, ai, ai. E depois, na terceira frase, ele usa um recurso uma técnica chamada de imitação, né? Uma voz canta um fragmento, um pedaço de uma melodia, e depois as outras vozes imitam, né? Então a voz mais aguda vai fazer It is well, e as vozes mais graves fazem tarará, repetem, né? O mesmo desenho rítmico com o mesmo texto. Pode não ter necessariamente a mesma melodia, mas o mesmo ritmo e o mesmo texto já configuram de uma certa maneira essa imitação. Para poder ilustrar esse hino, nós vamos ouvir na sequência uma versão instrumental dele que a Andressa preparou, tocando esse hino nesse lindo órgão de tubos que a gente tem aqui atrás. Nós recomendamos também uma versão vocal desse hino, muito bonita, realizada por um grupo americano chamado BYU Vocal Point.
Esse é um grupo vocal da Brigham Young University, de uma universidade do estado de Utah, nos Estados Unidos. O link para vocês acessarem esse vídeo, ele está na descrição que vocês encontram aqui embaixo. Vale muito a pena assistir. Vamos lá. Isso. Vamos lá assistir. Essa versão vocal é uma versão muito mais elaborada do que aquela versão que a gente encontra no inário, né? Porque a versão do inário é uma versão homofônica, ou seja, todas as vozes que participam da realização dessa música cantam o mesmo texto ao mesmo tempo, né? Na versão que a gente está recomendando, ela não é uma versão propriamente homofônica, ela é mais polifônica, ou seja, as vozes que participam da realização da música realizam um movimento rítmico mais independente. Além disso, essa realização vocal, ela tem uma elaboração harmônica muito mais rica, ou seja, a melodia vem acompanhada de combinações de notas que são pouco usuais, se nós considerarmos como referência a versão do inário cristão. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. E que vocês possam ter uma boa experiência de escuta com essa música, que vocês possam escutá-la 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pensando na própria música, nas coisas que nós falamos aqui, para que você possa, a partir dessa interação, construir o seu próprio sentido da música. Nós não temos a pretensão de esgotar as possibilidades de escuta dessa música. Pelo contrário, a gente deseja que essas possibilidades sejam ampliadas. Nesse sentido, toda contribuição é bem-vinda e ela pode ser feita nos comentários que você pode deixar aqui no vídeo. Então, se vocês gostaram, curta, compartilha, tá? Deixa um comentário aqui, sugestão, críticas, a gente aceita tudo, tá? Deixa o seu like aí se você gostou, deixa pelo autor lá que sofreu bastante, coitadinho, deixa o like. Vamos socializar a experiência de escuta e possibilitar que mais pessoas possam tirar melhor proveito de sua relação com a música. Um abraço e até a próxima. Até. Até.